O trem de levitação magnética da China é basicamente impossível, e o motivo não é o que você pensa. Engenheiros lançaram um trenó de 1 tonelada a 700 km/h em 2 segundos. Quase o dobro da velocidade máxima de um carro de Fórmula 1, antes mesmo de você conseguir contar até 3. E você ouviu direito. E a parte mais impressionante não é a velocidade. É por isso que o único veículo de levitação magnética que você pode usar na China hoje é um ônibus de aeroporto que precisou ser desacelerado porque a vibração ficou insuportável. Essa é a verdadeira história e começa com uma promessa. A promessa que partiu o coração da física. A ideia por trás do magnetismo é quase constrangedoramente simples. Você pega um trem, remove as rodas, faz com que ele flutue, sem contato, sem atrito, sem desgaste. Apenas um veículo deslizando em um campo magnético a velocidades que nenhuma roda em um sistema ferroviário jamais conseguiria alcançar. Parece algo que você projetaria se alguém o trancasse em uma sala e dissesse: construa o trem perfeito do zero. E as pessoas vêm dizendo isso há 40 anos. A Alemanha foi a primeira. Na década de 1980, engenheiros da Tyson construíram o Transrapid, uma máquina futurista de perfil baixo que atingiu mais de 400 km/h em uma pista de testes na Baixa Saxônia. Mais de 400 km/h em terra mais rápido do que qualquer helicóptero já construído. O mundo assistiu e pensou: é isso aí, este é o futuro. E nada aconteceu. Durante décadas, o Japão também repetiu essa afirmação. O SC Maglev estabeleceu um recorde mundial de velocidade de 603 km/h em 2015, superando o recorde mundial de velocidade para um trem de passageiros convencional, que era de 574 km/h, estabelecido por um TGV modificado. Engenheiros de capacete sorrindo para as câmeras anunciavam que a linha Tóquio-Osaka em 40 minutos era agora inevitável. Essa linha ainda está em construção com uma década de atraso. Agora, eis algo em que a maioria das pessoas nunca pensa. A China disse a mesma coisa e com mais veemência do que qualquer outro país. Em 2021, a CRRC, gigante ferroviária estatal chinesa, apresentou o CR-600. Nariz branco e elegante levitação magnética 600 km/h. O tipo de máquina que impressiona pela aparência. As manchetes se escreveram sozinhas. A China fez de novo. Houve uma coletiva de imprensa. Autoridades governamentais, câmeras apontadas para uma máquina de aparência extraordinária, estacionada em um pequeno trecho de trilhos na Universidade Tongji, em Xangai. Um trecho de 1 quilômetro aproximadamente, o comprimento de 15 campos de futebol enfileirados. Eis o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O CRRC 600 nunca tentou uma corrida sustentada em alta velocidade nem uma única vez. O trem do futuro, mais fotografado, nunca atingiu essa velocidade. Isso não está escondido em nenhum relatório de engenharia. É apenas um fato que as manchetes sensacionalistas esqueceram de mencionar. Mas aqui está o ponto. O CRRC 600 não é o verdadeiro problema, é um sintoma. Porque sob aquela bela carroceria branca, há um sistema de levitação com uma falha tão fundamental que os engenheiros vêm combatendo há décadas. E quanto mais rápido se vai, pior fica. O chão não quer ceder. Para entender por que o trem de levitação magnética chinês continua encontrando dificuldades, imagine o seguinte: segure uma vassoura de cabeça para baixo na palma da mão, com as cerdas apontando para o teto. Sua tarefa é mantê-la equilibrada sem deixá-la cair. Você consegue, mas apenas fazendo milhares de pequenas correções a cada segundo. Sua mão nunca para de se mover. No momento em que você para de corrigir, ela cai. Isso é o trem de levitação magnética, com suspensão eletromagnética, só que a vassoura pesa 40 toneladas e viaja a 600 km/h.
o sistema EMS da China. A tecnologia presente no CRRC 600 funciona usando eletroímãs sob o trem para puxá-lo para cima em direção a um trilho de aço acima, uma força de atração. O trem não é empurrado para longe dos trilhos. Ele é puxado em direção a eles por baixo e mantido exatamente a distância certa para flutuar. Essa distância é de 8 a 12 mm. Leia isso novamente devagar. De 8 a 12 mm. Essa é aproximadamente a espessura de um celular no seu bolso. O espaço entre um trem de 40 toneladas e o trilho acima dele é a largura de um smartphone. E esse espaço nunca deve mudar. É aqui que a coisa complica. A força magnética atrativa é inerentemente instável. Se a distância entre os trilhos diminui ligeiramente, a força magnética aumenta, o que faz com que a distância diminua ainda mais, o que aumenta a força novamente. E em milissegundos o trem se choca contra a via. Se a distância aumenta ligeiramente, a força magnética enfraquece a gravidade, entra em ação e o trem cai. Não existe um equilíbrio natural, nenhuma posição em que o trem simplesmente flutue e permaneça ali. A cada milissegundo, um sistema de controle precisa medir a distância entre os trilhos e acionar correções para manter o trem dentro da zona. Não uma vez por segundo, nem 100 vezes por segundo, mas milhares de vezes por segundo. Em baixas velocidades, isso é administrável. O Shanghai Trans-RapRap, o trem que você pode usar no aeroporto hoje em dia, faz isso bem o suficiente para funcionar. Mas aqui está o grande problema. À medida que a velocidade aumenta, as imperfeições da superfície dos trilhos atingem o trem mais rapidamente. A expansão térmica altera a geometria dos trilhos em tempo real. O sistema de controle tem menos tempo para reagir a cada perturbação antes que a próxima chegue. Quanto mais rápido você vai, mais o sistema precisa trabalhar. E a 600 km/h, ele está operando no limite absoluto do que a tecnologia atual consegue fazer. Um artigo publicado no Journal of Railway Science and Technology em 2026 confirmou o que os engenheiros já sabiam discretamente há anos. O problema da instabilidade em alta velocidade nos sistemas EMS ainda está longe de ser resolvido. Sem progresso, longe de estar resolvido, muito longe de estar resolvido. Essa única frase enterrada em um periódico acadêmico é a sentença mais honesta escrita sobre as ambições da China em relação ao trem de levitação magnética, MAG, em anos, e a maioria das pessoas nunca a lerá. Mas mesmo que se resolva a instabilidade, mesmo que se decifre completamente o sistema de controle, há um segundo problema à espreita que faz este parecer administrável. Não se pode simplesmente sugar o ar. Há algo que os comunicados de imprensa nunca mencionam. Aquele trenó de teste à massa de 1 tonelada que atingiu 700 km/h em 2 segundos não fez isso ao ar livre. Fez isso dentro de um tubo de baixa pressão, um ambiente controlado onde os engenheiros removeram a maior parte da atmosfera antes do início do teste. Porque em alta velocidade, o ar não é pano de fundo. O ar é uma parede. Pense em estender a mão para fora da janela de um carro a 100 km/h. Agora imagine fazer isso a 600 km. A força não aumenta de forma uniforme. Ela aumenta com o quadrado da velocidade. Dobrar a velocidade não dobra, mas quadruplica. Triplicar multiplica a resistência do ar por 9. A 600 km/h trem de levitação magnética enfrenta uma resistência do ar 36 vezes maior do que a resistência enfrentada por um trem convencional de alta velocidade a 200 km/h. 36 vezes. Isso não é um erro de arredondamento. Essa é a diferença entre empurrar uma porta e empurrar um caminhão pela rua.
e dentro de um túnel ou via férrea fechada, a situação piora. O trem não apenas empurra o ar, ele o comprime. Uma onda de pressão se forma à frente da locomotiva. Quanto mais rápido o trem anda, mais forte essa onda o empurra de volta. A solução teórica é elegante: remover o ar completamente, construir um tubo selado e bombeá-lo até quase o vácuo. O arrasto aerodinâmico desaparece e a velocidade máxima sobe para perto de 1000 km/h. Eis o que a maioria das pessoas entende errado sobre essa ideia. Um tubo de vácuo não é um túnel. Trata-se de centenas de quilômetros de uma estrutura perfeitamente selada, monitorada continuamente e hermética, mantida a uma pressão 100 vezes menor que a da atmosfera externa. 100 vezes. Isso é mais perto da superfície de Marte do que de um dia normal na porta da sua casa. Imagine um canudo. Agora, estique esse canudo de uma ponta a outra de um país. Um único furo em qualquer ponto do seu comprimento e o sistema começa a falhar. Uma rachadura, uma junta defeituosa, uma vedação que se desloca em uma noite fria. A diferença de pressão entre o interior e o exterior é tão extrema que o tubo não perde pressão lentamente. Ele falha rapidamente. Os engenheiros chamam isso de despressurização em cascata, o tipo de falha que não acende uma luz de aviso. Ela causa uma catástrofe. Ninguém construiu infraestrutura de tubos de vácuo nessa escala. O tubo de levitação magnética de baixa pressão mais longo já testado tem alguns quilômetros. Uma rota interurbana em funcionamento precisaria de centenas. Essa diferença não é um refinamento de engenharia. É um problema completamente diferente. Isso antes mesmo de considerarmos o que o próprio trem faz com o ar que ainda resta dentro dele. Porque um trem se movendo a essas velocidades em um espaço confinado não está apenas empurrando um pouco de ar para fora. Está criando algo muito mais destrutivo. E essa é a parte sobre a qual ninguém fala. A velocidade que quer te matar. A 300 km/h, o Shinkansen entra em um túnel no Japão. O trem se move tão rápido que o ar à sua frente não tem para onde escapar. Ele se comprime, aumenta e, quando o trem sai do outro lado, esse ar comprimido se expande tão violentamente que as pessoas próximas à entrada do túnel sentem uma onda de choque física. As janelas tremem, o chão estremece. Os engenheiros japoneses passaram anos redesenhando a frente de seus trens mais rápidos especificamente para lidar com isso. O formato icônico de bico de pato alongado da série 500 do Shinkansen não é estético. É um mecanismo de controle de danos que ocorre a 300 km/h em uma linha férrea convencional a céu aberto. Agora imagine a mesma física a 600 km/h dentro de um tubo. Pense em uma bomba de bicicleta com o polegar pressionado com força sobre o bico. Empurre o êmbolo e o ar à sua frente não terá para onde ir. Ele se comprime. A pressão aumenta. Empurre com força suficiente e o êmbolo não se moverá. Não porque o mecanismo quebrou, mas porque o próprio ar se tornou uma parede. Um trem de pouso com alavanca à esquerda em uma via fechada funciona como um êmbolo. O ar à sua frente é o seu polegar. E a 600 km, o trem não está empurrando o ar para os lados. Ele o comprime de forma tão agressiva que a onda de pressão à frente da locomotiva começa a se comportar como um objeto sólido. Os engenheiros chamam isso de efeito pistão. É aqui que a engenharia se torna verdadeiramente assustadora. Essa onda de pressão não se forma à frente do trem e desaparece. Ela viaja à velocidade de aproximadamente 1.200 km/h, ricocheteando nas extremidades do tubo, refletindo de volta e colidindo com o trem pela frente, enquanto novas ondas se formam atrás dele. O tubo se enche de eventos de pressão sobrepostos, cada um interferindo nos outros. A uma certa velocidade, essas reflexões chegam mais rápido do que o trem consegue ultrapassá-las. O trem
não está mais empurrando uma única onda à frente. Ele está sendo atingido por múltiplas ondas vindas de diferentes direções simultaneamente. A estrutura do tubo está sujeita a picos de pressão. Ela não foi projetada para absorver esses picos. As juntas flexionam, as vedações são testadas, e a estabilidade aerodinâmica do trem já é equilibrada com uma folga magnética de 8 a 12 mm. Agora está sendo afetada por impactos de pressão vindos da frente, das laterais e de baixo, tudo ao mesmo tempo. A solução, em teoria, é uma geometria cuidadosa dos tubos válvulas de alívio de pressão e um perfil otimizado do trem. Equipes de pesquisa já modelaram isso extensivamente. Os modelos funcionam. Os modelos sempre funcionam. O que ainda não existe é um tubo suficientemente longo, um trem suficientemente rápido e um ambiente de teste suficientemente robusto para validar qualquer uma dessas possibilidades no mundo real. Mas eis a questão. Imagine que você resolvesse cada um desses problemas: a instabilidade, o vácuo, as ondas de pressão, todos eles. Mesmo assim, você ainda estaria diante da pergunta que silenciosamente matou todos os projetos sérios de MAGV na história: quem vai pagar por isso? A conta que nenhum governo quer ler em voz alta. Há um trem circulando em Xangai neste exato momento. Você pode. Faça o passeio hoje mesmo. Ele parte do aeroporto internacional de Pudong, percorre 30 quilômetros e te deixa em uma estação de metrô na periferia da cidade em pouco menos de 8 minutos. É a única linha comercial de levitação magnética da China. Possivelmente a linha de levitação magnética mais famosa do mundo. Ela não dá lucro há mais de 20 anos. Isso não é boato. Essa é a realidade operacional do Shanghai Transrapid, uma linha que custou aproximadamente 10 bilhões de yuan para ser construída. 10 bilhões de yuan. Na época da construção, esse valor era aproximadamente o orçamento anual de infraestrutura de transporte de uma província chinesa inteira, para 30 quilômetros de trilhos que ligam um aeroporto a uma estação de metrô. A linha ferroviária de alta velocidade padrão da China, do tipo que liga Pequim a Xangai, usada por centenas de milhões de pessoas todos os anos, custa entre 100 e 200 milhões de yuans por quilômetro, dependendo do terreno. O trem maglev de Xangai custou aproximadamente 300 milhões de yuans por quilômetro, entre 1,5 e 3 vezes mais caro por quilômetro. Para uma linha que se move mais lentamente, transporta menos passageiros e não está conectada a nenhuma fonte de energia. Agora aqui está a parte que deveria fazer todos os ministros de infraestrutura do planeta refletirem profundamente. O Transrapid de Xangai é a versão barata. Ele opera a céu aberto, sem tubo, sem vácuo, sem controle de pressão. Apenas um trem de levitação magnética em uma via elevada. Um sistema de levitação magnética a vácuo completo, do tipo necessário para atingir 600 km ou mais, adiciona uma categoria de custo totalmente diferente. Além disso, tubos selados construídos com tolerâncias próximas ao vácuo ao longo de centenas de quilômetros. Monitoramento ativo de pressão em cada junção. Sistemas de despressurização de emergência em intervalos regulares. Infraestrutura de evacuação para um tubo do qual os passageiros não podem simplesmente sair caminhando. Aqui está a analogia que coloca tudo em escala. Construir uma linha férrea convencional é como construir uma estrada muito longa. Construir uma via elevada para levitação magnética é como construir uma ponte muito longa. Construir um tubo de levitação magnética a vácuo é como construir um submarino muito longo. Um sistema que precisa funcionar perfeitamente sob pressão, em um terreno geológico que se transforma, expande e contrai a cada estação durante décadas. Ninguém calculou o custo disso com precisão em grande escala, não porque os números sejam secretos, mas porque a cada investigação mais aprofundada, os números aumentam.
E é aqui que reside o verdadeiro desafio. A China já possui uma alternativa, uma que funciona, uma que já está praticamente paga, uma que transporta mais passageiros com maior eficiência e por distâncias maiores do que qualquer sistema de levitação magnética já construído ou imaginado. 45 mil quilômetros de trilhos de alta velocidade, o suficiente para dar a volta ao mundo e ainda sobrar 5 mil quilômetros. E está se tornando silenciosamente o obstáculo mais sério que a levitação magnética já enfrentou. A China criou seu próprio maior inimigo. Imagine que você é um urbanista. Sua cidade já possui uma conexão ferroviária de alta velocidade. Os trens atingem 350 km/h. Partem de uma estação no centro da cidade, conectam-se a todas as principais cidades do país e operam dezenas de vezes por dia. Alguém lhe apresenta uma proposta: construir uma linha de levitação magnética maglev. Ela será mais rápida, a 600 km/h, mas não poderá se conectar a nenhuma infraestrutura ferroviária existente. Tecnologia diferente, sistemas incompatíveis. Precisará de suas próprias estações e instalações de manutenção próprias, tudo próprio, e custará 3 vezes mais por quilômetro do que a infraestrutura existente. O que você diria? A maioria dos planejadores diria não. E eles não estão errados. Este é o problema de incompatibilidade estrutural que ninguém na indústria de levitação magnética divulga. A levitação magnética não é uma versão mais rápida da ferrovia de alta velocidade. É um sistema completamente separado que precisa ser construído do zero, de ponta a ponta, todas as vezes. A ferrovia de alta velocidade da China se conecta a tudo. Mesma bitola da rede convencional. Estações no centro da cidade já construídas e pagas. Os passageiros fazem a transferência entre os trens de alta velocidade e os serviços locais sem qualquer dificuldade. Todo o sistema é integrado porque foi projetado para isso. O maglev não se integra a nada. Um trem maglev não pode circular em uma linha férrea convencional. Suas estações precisam ser construídas especificamente para ele. Sua infraestrutura de fornecimento de energia e controle é totalmente independente. Cada elemento do sistema existe isoladamente conectado ao restante da rede de transporte apenas na porta de entrada e na porta de saída dos passageiros. E aqui está o que ninguém quer dizer em voz alta. Essa rede de trens de alta velocidade já existe. Todos os seus 45 mil quilômetros mais ferrovias dedicadas à alta velocidade do que os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha construíram juntos. E não se trata apenas de uma competição para o maglev, é o argumento contra o maglev. Toda a cidade, já servida por uma ferrovia de 350 km/h, tem mais dificuldade em justificar o custo de um sistema separado, incompatível e não comprovado que seja mais rápido, mas que não se conecte a nada que já exista. A China se colocou em uma situação delicada. Seu próprio sucesso se tornou seu próprio obstáculo. E aqui está o que torna tudo isso realmente complicado. A China sabe de tudo isso. Seus engenheiros sabem, seus economistas sabem. E mesmo assim, a China está investindo em levitação magnética. Não porque a economia para passageiros faça sentido hoje, mas porque o país que viabilizar a levitação magnética em larga escala não estará apenas construindo um trem mais rápido. Ele estará criando o modelo que todas as outras nações irão licenciar, importar e pagar ao longo do próximo século de infraestrutura global. Da mesma forma que as exportações chinesas de trens de alta velocidade já remodelaram as negociações em 3 continentes. Este não é um projeto de transporte, é uma aposta em quem controlará o futuro da própria mobilidade. Mas eis a pergunta honesta, que nenhum governo está fazendo com a veemência necessária. Alguém realmente desvendou a física subjacente, não em um comunicado à imprensa, não em uma pista de testes de um Keon.
Alguém a desvendou de fato em alta velocidade em grande escala no mundo real. Um país chegou mais perto do que qualquer outro. E o que descobriu não é o que a China nem ninguém queria ouvir. Basicamente impossível não é realmente impossível. O Japão resolveu o problema da instabilidade. Isso não é uma opinião, é um fato da engenharia. O SC Maglev, desenvolvido pela JR Central ao longo de meio século de trabalho paciente e pouco glamouroso, utiliza ímãs, supercondutores e força repulsiva. Em vez de puxar o trem para cima em direção a um trilho que ameaça colidir a todo momento, o sistema o empurra para longe das paredes laterais. Imagina dois ímãs de geladeira orientados de forma que se repelam em vez de se atraírem. A física é fundamentalmente diferente. O vão não é de 8 a 12 mpm mantido no lugar por um sistema de controle que luta contra si mesmo a cada milissegundo. É de 100 mm aproximadamente 8 vezes maior mantido por uma força que estabiliza naturalmente em vez de colapsar naturalmente. A 603 km. O trem de teste japonês não tremeu. Não se desintegrou com vibrações. Flutuou estável e controlado a uma velocidade que nenhum ser humano jamais alcançou em terra dentro de um veículo de passageiros. A física funciona. O Japão provou isso. O título deste vídeo é Basicamente Impossível. Não realmente impossível. E essa distinção importa. Eis o que torna isso realmente difícil de comemorar. O Japão iniciou a construção do Chu Shinkansen, sua primeira linha comercial de trem-bala, Maglev SC, entre Tóquio e Nagoya, em 2014. A previsão era de que fosse inaugurada em 2027. Agora, a previsão é de que a linha não seja inaugurada antes de 2034, uma década atrasada, em um percurso de 280 km no país, que inventou o trem-bala e que investiu mais tempo na construção de infraestrutura de levitação magnética do que qualquer outra nação do planeta. Isso mesmo, 50 anos de desenvolvimento, uma década de construção ativa e 280 quilômetros ainda inacessíveis. E quando finalmente for inaugurada, se o cronograma revisado for mantido, consumirá aproximadamente 4 vezes mais energia do que um trem Shinkansen convencional percorrendo o mesmo trajeto. 4 vezes mais eletricidade para transportar menos passageiros por trem, com menor frequência, em uma infraestrutura que não pode ser conectada a nenhuma linha férrea existente ao longo de seu trajeto. O Japão criou algo tecnicamente extraordinário e economicamente brutal na mesma medida. A engenharia está resolvida. A viabilidade comercial não. Eis a parte que ninguém quer dizer em voz alta qual problema o Maglev realmente resolve. A 350 km, o trem de alta velocidade da China percorre o trajeto de Pequim a Xangai em 4 horas e meia. Um trem Maglev operando a 600 km/h faz o mesmo percurso em aproximadamente 2 horas e meia. Isso representa 2 horas economizadas em uma viagem que a maioria dos viajantes a negócios já faz dormindo ou simplesmente ignora, optando por um voo de 1 hora. 2 horas mais rápido a um custo de construção 3 vezes maior em uma infraestrutura que não se conecta a nada que os passageiros já utilizem, exigindo um ecossistema de manutenção completamente separado. Uma integração de bilhetes separada e uma resposta à questão do que acontece quando algo dá errado dentro de um tubo selado viajando na velocidade de um caça. O veredito honesto não é que o MAGV tenha falhado, é que o MAGV continua resolvendo um problema que é ligeiramente menos urgente do que o problema de construí-lo. Essa é a lacuna que engoliu 40 anos de brilhantismo da engenharia. Não uma lacuna na física, uma lacuna entre o que é tecnicamente possível e o que o mundo está realmente disposto a pagar, planejar e investir em infraestrutura.
A China continuará construindo. O Japão continuará construindo porque o país que finalmente preencher essa lacuna econômica não apenas ganhará um contrato de transporte, ele controlará o modelo de como os seres humanos se moverão pela superfície da Terra pelos próximos 100 anos. Da mesma forma que as exportações chinesas de trens de alta velocidade já redefiniram as negociações de infraestrutura na Ásia, África e América do Sul. A solução em larga escala vale mais do que qualquer linha individual em que opere. Mas manchetes sensacionalistas coletivas de imprensa do governo e pistas de teste de um QOM não são a mesma coisa que uma solução em larga escala. Neste momento, para a China, para o Japão, para todos que observam, trem branco permanece imóvel em um pequeno trecho de trilho em uma universidade em Xangai. A resposta é a mesma: ainda não.